Estamos aqui para mais um Tintim por Tintim. Com ele, o próprio Tintim. Olha que amor, gente. Nosso segundo Tintim por Tintim com ele, agora fora da barriga, né? Nosso protagonista aqui da história. Durante a gravidez a gente foi compartilhando aqui com vocês como que foi cada etapa, as semanas que foram passando, mas agora a gente vai falar como tem sido os dias com ele fora da barriga, né? A realidade nua e crua. É isso aí. Então a gente vai falar sobre como foram esses primeiros 24 dias com o Tim, sobre a parte que é linda e maravilhosa, mas também sobre a parte difícil e real. Vamos falar sobre isso. Exaustiva e cansativa, mas a parte maravilhosa e linda é sempre uma dualidade de sentimentos e sensações, né? É duas coisas muito... ao mesmo tempo. Então vamos conversar sobre isso. Bora então falar sobre essa virada de chave que foi ter na barriga e ter ele fisicamente e real aqui. Exatamente, acho que esse é o primeiro grande choque de realidade, assim, né? Porque uma coisa é tu ficar idealizando, imaginando, e outra coisa é tu ter ele aqui fora chorando e tu sem dormir direito, é real, né? Eu acho que a privação de sono, já falando dessa parte aí, eu acho que é o que mais molda tudo ser tão desafiador. É a privação de sono. Porque tu não tá no teu normal, no teu equilíbrio, sei lá. Tá tudo muito... Já é difícil e ainda aquilo que faz tu te regular, que é dormir, tu não consegue. E eu não sei como é que é aí com vocês, mas a gente sempre dormiu muito bem aqui. Dormia cedo, acordava cedo, mas dormia boas horas ali, tipo 7, 8 horas por noite, tranquilos, assim. A gente já não era muito de sair e virar noite e dormir pouco, a gente tava já há alguns bons anos já tendo a nossa rotina de sono lindamente, né? Exatamente. E aí, do nada, chega uma nova pessoa lá, e que te começa a te demandar em horário, tipo, a noite inteira. Exatamente. E eu acho que é muito isso, assim, é um bebê que precisa de ti, que te demanda, mas é uma pessoa. E ele vai mostrando a sua personalidade ao longo dos dias. Só que mesmo ele mostrando a personalidade ao longo dos dias, tem coisas que tu não consegue entender o que ele tá querendo dizer. Exato. E aí, só que daqui a pouco tu começa a entender e é muito legal também. É isso, tu vai conhecendo ele, vai aprendendo como confortar ele em alguns momentos. Enfim, tem tudo isso pra decifrar no começo, né? E é coisa que, tipo, não tem como aprender antes. É só vivendo, porque é um ser humaninho que vai estar do jeitinho dele ali, né? Pode estar com dorzinha de barriga. Enfim, são N coisas, né? E, gente, falando pra vocês sobre essa rotina, principalmente a rotina noturna, que eu sei que é o que as pessoas mais têm dúvidas e curiosidade de saber como é que é. É uma coisa que, assim... Tu não tem uma rotina, mas é importante tu ter algumas coisas que tu faz sempre. Tipo o horáriozinho do banho, aí a gente começou a fazer uma higienização do sono, que eu acho que tem até ajudado. Pode parecer que não ajuda, mas eu acho que ajuda sim. Ajuda bastante. A gente sempre usou muito televisão por causa da noite. Muita televisão. Então a gente tá desligando a TV, botando luz baixa. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Colocando o somzinho do ruído branco. A gente tenta todas as estratégias. Aromazinho. A gente tenta todas as estratégias, mas assim, ele começou a dormir melhor no início da noite, mas sempre acordar o horário de 3 da manhã até mais ou menos quase 5, que é a luta. Que essa hora é a hora do ringue. É a hora do ringue de batalha. E aí o Felipe acaba ficando mais com ele ali, eu amamento e volto a dormir, porque pra não ficar nós dois em cima do bebê e os dois cansados no outro dia. Aí eu acordo de manhã umas 8 e pouca, aí a minha mãe fica de manhã, aí eu acordo umas 8 pra ele mamar de novo, e aí o Felipe dorme um pouquinho mais. E aí todo dia, tipo assim, trabalhar de turno, é uma empresa trabalhando em prol do bebê, né? Em prol do bebezão. Mas eu acho que a rotina noturna é a que mais pega, porque tu tá caindo de sono, né? E começa... A casa fica em função da criança, né? Mas, enfim, gente, eu acho que a rotina noturna, a parte da madrugada, é realmente mais desafiador, pelo menos pra gente. Tá sendo mais desafiador. A madrugada. Eu já vi gente falar que a madrugada é tranquila. Já vi gente falar que o bebê dorme a noite inteira. Mas, assim, pra nós, esses primeiros 24 dias, pra mim, desde o primeiro dia, o maior desafio é a madrugada. Tem sido bem desafiador essa parte do sono. E, assim, aí outra coisa que a gente se deu conta é que a gente idealiza muitas coisas, né? E é legal idealizar, né? E pensar de uma maneira positiva. E romantizar. Romantizar. Não é que a gente idealiza, a gente romantiza a vida. Somos pessoas românticas e a gente quer ver o lado positivo das coisas. Mas a gente tem que achar um equilíbrio entre esse romantizar e a realidade quando a gente tá falando de um bebê. Exatamente. E a gente fez muito isso durante a gravidez, né? Eu lembro até de um vídeo aqui que eu falei sobre que eu queria encarar a paternidade não como algo difícil, mas como algo trabalhoso, tipo, que ia dar trabalho, mas não ia ser difícil. E a realidade Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse totalmente, a palavra certa realmente é difícil. Porque é difícil tu gerenciar
todas as responsabilidades, tarefas, controlar tudo ainda num ambiente que é estressante, que é o de pouco sono, que é de uma criancinha chorando alto, né? E tu ainda sem entender o que é porque ela tá chorando alto, aí tu não consegue resolver rapidamente e a criança continua gritando. Exatamente. Enfim, e aí, mas também quando a gente começa a conseguir acalmar, aí dá um prazer, né? Uma dá coisa um prazer assim, muito grande. Eu entendi. Deixar ele limpinho, assim, sabe? Ele tá sujo. O Tim, ele não gosta de ficar sujo. E ainda sobre isso da idealização, da romantização, tem um negócio que eu tava refletindo sobre que não que a gente tem que entender que a gente não é perfeito, nós nem vamos ser perfeitos. E nosso filho também não vai ser perfeito, não vai funcionar como um reloginho, ele é uma pessoa, ele vai ter dor de barriga, ele vai estar desconfortável com alguma coisa, enfim. E a gente também não vai conseguir alcançar esse lugar de perfeição, é um negócio irreal. E se a gente fica se cobrando muito por isso, por desviar dessa perfeição, a gente vai endoidar, gente, porque não tem como alcançar isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode, por não ter como alcançar essa perfeição, deixar de qualquer jeito também, tipo, não buscar uma informação. Sim, com certeza. Né? Eu acho que é realmente achar um meio termo, né? Mas ainda assim eu sou a pessoa que ainda prefere buscar a informação do que... E aí a informação às vezes ela deixa a gente frustrada por a gente não conseguir seguir aquilo que a gente tanto vê na internet ou que a gente tanto acha que deve ser. E aí eu acho que é nesse momento que entram os profissionais mesmo, pra nos dar um caminho ali com base na ciência e enfim... Nos dá um norte, né? Eu acho que é isso, é um bagulho que é inalcançável, assim, é igual uma bússola, ela direciona pra um lado e tu tenta caminhar naquela direção. Igual o biquinho, vamos dar o exemplo do biquinho, né? Boa, exemplo do biquinho. A gente... Chupeta, gente. É porque a gente fala biquinho que eu acho que tem gente que às vezes não entende. Fica, biquinho. Mas é chupeta. A gente quer falar sobre isso, que envolve a amamentação, acho que é legal tu falar. Eu não queria dar a chupeta de jeito algum, porque eu tinha medo que fosse confundir com o bico do meu seio, né? Dessa confusão de bicos e dessa algum problema com a amamentação. Só que não é bem assim. A mamadeira a probabilidade é muito maior da confusão de bicos do que a chupeta. Mas por que a gente deu a chupeta pra ele? Porque ele estava engordando mais do que deveria, porque tudo era teta, né? Tudo era tetê. Isso. E aí a nossa pediatra falou, olha, vocês já pensaram em chupeta? E eu fiquei, não. Tipo, não acredito. E aí ela falou, olha, acho que seria interessante, lá. E aí a gente deu a chupeta e realmente foi muito bom, tanto para não ficar dando TT para ele toda hora, como para ele ter uma outra forma de se sentir acolhido, né, além do TT, do colo e tudo mais. Então, pela saúde mental e pela saúde mesmo dele, porque ele tava acabando engordando muito, né? Então, muito rápido, assim. Então, só que eu fiquei uns 2 dias depois de dar a chupeta, mal, me culpando, triste porque eu tinha dado a chupeta, tipo, ai meu Deus, tá errado e tal. E não é bem assim, então acho que essa busca por informação, só que não tão livre assim, sem tu consultar um profissional, às vezes pode te deixar meio bitolado. É isso, uma coisa que a gente não tem noção durante a gravidez, a gente só vai entender de fato na hora que o bebê tá do lado de fora, é que como uma coisa tem relação com a outra. Então, por exemplo, tá tudo conectado. O amamentar tem relação com o biquinho, então ele se amamentar demais, ele pode ter refluxo, e aí ele vai dormir menos. Porque ele tá com refluxo, tá todo cheio de leite ali. Aí pode atrapalhar no sono, a gente ficar mais estressado. E pode ele ficar desconfortável e ficar mais estressado e chorar mais. E aí buscar mais conforto. E aí se tu não tem algo pra dar o conforto, tu vai levar pro seio de novo. E aí ele vai engordar, entendeu? É um negócio conectado com o outro. Mas não que a gente esteja dizendo que todo bebê tem que usar chupeta. Exato. Mas foi porque pra nós deu certo. E mesmo assim ele não pegou total. Ele às vezes recusa bastante a chupeta. E aí a gente busca outras alternativas pra confortar ele e tá tudo certo. É isso. E eu acho que o mais importante dentro desse processo da maternidade e da paternidade é a gente conseguir se desapegar dessa ideia de perfeccionismo e fazer o que funciona pra família, né? Pra família tá bem. E olhar pro lado bom das coisas que legais, né? Que geralmente a gente só fica olhando, e daí chupeta, e não sei o que, alimentação. Mas, pô, olha a oportunidade que a gente tá tendo de criar ele com carinho. Olha quanto tempo ele já teve de carinho, de amor, de coisas legais que a gente fez com ele. Sim. Ele tá crescendo bem, tá forte. Então, pô, isso é muito legal, né? E é isso, gente. Esses foram os 24 primeiros dias com o Tintim. Faltam 4 dias pra ele deixar de ser um RN, se tornar um bebê oficial. E acho que é isso. Foi maravilhoso e ao mesmo tempo muito desafiador, muito cansativo, muitos sentimentos. É isso. E é babado, gente. A dualidade entre o visceral e esse amor bruto. Esse amor bruto, É um amor que vai além do cansaço.
Então conta pra gente aí também, galera, vocês que estão tendo filho de primeira viagem, ou estão passando por essa etapa até já passaram. Ou já passaram, né? Conta pra gente como foi os primeiros dias com o bebê de vocês. Exato. Beijo, valeu, até mais. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como foi o amadurecimento do Tim durante essa fase de RN, durante os 28 dias dele. Vai ser o tema do próximo vídeo. É isso aí. Até lá, beijão. Tchau, tchau. Dá tchau, Tim. Credo.